Fala Bike Zone, conectando montanhas, saí da montanha, vim para a montanha de Campos do Jordão para correr o Montanhas Race Enduro e não podia perder a oportunidade de vir conversar com um amigo de longa data, Márcio Prado. Estamos em Campos do Jordão, meio do mês de maio, já é uma época muito legal de vir para cá, e Campos do Jordão, que tradicionalmente cedia vários eventos, vai sediar o Montanhas Race Enduro essa semana e daqui 15 dias, né? A gente está gravando hoje, dia 16 de maio, é isso? Ou dia 15? Dia 15 de maio. Quinta-feira, no final do mês, cedia o Sertões MTB. Márcio Prado, prazer estarmos aqui, montanhas de Campos do Jordão, e essa é a nossa conexão aqui no Fala Bike Zone. Vamos começar falando da tua relação com esse lugar? Que você contou um pouco da história para mim? Com Campos do Jordão, Bom, eu comecei a pedalar ali, assim, bem no início ali, eu te conheci lá atrás, né? Eu vou para as corridinhas desde 1990. Acho que o mountain bike no Brasil começou para valer, assim, 89, talvez ali. 88 teve brasileiro aqui. Brasileiro aqui. Em 90 eu comecei e calhou por, não sei por quê, eu fiquei amigo da turma aqui de Campos do Jordão. E rolava uma equipe municipal, que era muito legal na época. O pessoal tinha uma caminhonete da prefeitura, ia todo mundo na caçamba da caminhonete para as corridas, eram outros tempos. Quem era a turma? Cara, o primeiro que eu fiz amizade foi o André, conhecido como André Banana. Lembro do André. Depois o BA. Aí Lendário, Sandrão. Tá ativo no rolê, né? Organiza o Epic, né? Aqui em Campos. O Daniel, que é meu cunhado, irmão da Dani, minha esposa, depois, né, a ligação que teve. Que legal. E eu fiz amizade nas corridas com eles, e tinha uma parada legal, assim, dos meus pais. Meu pai e minha mãe, eles iam para as corridas, e minha mãe viu que eu fiz uma amizade com alguém, ela falou, não, eu vou lá te fazer apoio? Não, preciso fazer apoio para os seus 10 amigos também. Meu, que legal. E aí ela ia para as corridas e levava caixinha com água, com banana, com docinho, e a galera passava na corrida, ela fazia apoio para todo mundo. E aí começou uma história assim, a galera aqui de Campos, se eles iam para alguma prova para o lado de Campinas, eu morava na freguesia do Ó, em São Paulo, um sobrado pequeno, classe média ali e tal, e chegava a caminhonete, às vezes com 10 neguinhos aqui da equipe da cidade, e minha mãe fazia uma panelada de macarrão, recebia a galera dormindo para o corredor, para tudo quanto é quarto, sala, cozinha, e no outro dia eles chegavam lá no sábado à tarde, a gente jantava, batia papo, ia dormir cedo, acordava de madrugada para ir para a corridinha ali, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, enfim, em torno de Campinas. Início dos anos 90, o mountain bike paulista ali era muito ativo, né? Tinha o Valinhos Storm, lembra? Sim. A molecada de lá. Aquela turminha ali era brava ali, assim. E aí, quando tinha as corridinhas, que era aqui para o sul de Minas, Rio de Janeiro, aconteceu algumas vezes de eu vir para cá e fazer o inverso. Aí eu ia na caminhonete como se fosse um integrante da equipe de Campos do Jordão para as corridas. E aí rolou um vínculo de amizade. E aí o André, o pessoal conhece como André Banana, o André da Análise, é um cara muito forte, é muito hábil na bike. Hoje ele está mais no road bike, na estrada. Até hoje pedalando forte pra caramba. Ele falou, cara, um dia ele me ligou em casa e falou, vamos trabalhar comigo, cara, quero montar uma escolinha de computação, prestar o serviço de informática. E eu falei, cara, vamos. Isso aqui? E aí eu vim para cá, e aí eu vim para morar. Que ano isso? Isso foi em 94. Isso aconteceu em janeiro de 94. Desde janeiro de 94. E foi um tempo que foi um tempo assim, meio difícil para mim, porque eu trabalho desde os 15 anos de idade. Eu era office boy, então minha primeira bicicleta foi eu que comprei, estudava à noite. Eu ia falar dessa parte, mas já conta que bike que foi e tal, já dá uma integrada um pouco. Cara, começou assim, eu vou até falar um pouquinho antes da bike. Que legal. A gente... Cara, comecei a trabalhar com 15 anos, era uma criança, moleque. Minha vida era chegar da escola,
e ir para a rua brincar na rua. E chegou um dado momento que aquele brinquedinho ali apareceu na minha vida, tá vendo ali encostado na parede? Um skate. Que legal. E aí eu me tornei um skatista. E andava bem e curtia, só que quando eu comecei a trabalhar e não tive mais uma constância da prática do skate, eu comecei a me machucar muito no final de semana. E isso rolou uma frustração, e eu naquela época... Meio dos anos 80, foi a segunda onda do skate. Eu comecei no skate em 87, mais ou menos. Legal. Foi 3 anos que eu me dediquei a 87. Foi dos 13 anos, dos 13 aos 16 mais anos. Street. Assim. Mais street, um pouquinho de vertical, mas mais street. Downhill, era bom de downhill. De slide. Que teve a descida do Morumbi, da morte, do lado da SPN. Pô, isso, eu andei de skate, com a Salerno também nessa época, que legal. E aí, assim, eu trabalhando, rolou aquela frustração, eu entendi que, assim, meus amigos praticando ficaram num nível que a cabeça não acompanhou, eu comecei a me machucar muito. Aí eu falei, cara, eu não vou largar o skate, mas eu vou arrumar outra diversão. E um dia, cara, num horário de almoço, eu no escritório ali, folheando uma revista da firma lá, e aí eu vi um quadradinho de um japonês fazendo uma volta ao mundo de bicicleta e passando pelo Brasil, e tinha uma notinha sobre isso. Eu falei, puta, coisa legal, cara. E aí veio, cara, vou comprar uma bicicleta para ver se me preenche. E aí comprei a bicicleta, que serviu de meio de transporte para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir para a academia, treinar. Era uma vida meio louca. Que biquinha era? A primeira que eu comprei foi uma Caloi 18 marchas. Sim, aquela craquelada. Craquelada, que era um quadro igual da GT, o triângulo, diamante, né? Diamante. O Stay, né, passava no Top Tube, assim, ele tinha um triângulo. Que legal. E aí eu... Assim, falei, tinha amarela, branca e preta, não era isso? Essas vieram depois. Tá. Primeiro veio uma preta e uma branca, que era de 15 marchas. Lembro, que não era esse quadro que tinha o triângulo, que era a Caloi 15, né? Aí logo depois saiu a 18 marchas, que tinha a craquelada e a preta também. Legal. Aí um pouco mais adiante veio aquelas amarelas, e aí já logo na sequência as alumínios, né? Que era meu sonho de consumo, assim. Que demais. E aí eu comecei, assim... Vi algum programa da TV Cultura, como é que chamava? Vitória. Mesmo? Vitória. Vi no Vitória mountain bike, falei, pô, esse negócio de mountain bike é legal. Aí outro dia andando de skate, um moleque que era do skate apareceu com uma bike dessas Caloi 18 marchas, uma 15 marchas. E eu falei, cara, você não tá mais andando de skate? Ele falou, cara, parti para esse esporte aqui, mountain bike. Falei, quem que era, mano? Porque de repente a gente conhece, o nome dele era André também, e o apelido dele era Mosca. Cara, eu queria tanto... Ativo depois, assim? Cara, que eu legal. perdi. Eu sei de que repente ele parou, pode ser uma conexão, quem sabe, hein? Olha lá, que legal. Se você vê isso aí, manda um oi, cara, no Instagram. Algum amigo que conheça em comum, né? Da freguesia do Ó. Que legal. E aí perdi o contato, assim. E aí tinha esse carinha e mais uma galerinha que pedalava. E assim, o rolê deles qual que era? Eram 2 rolês clássicos. Um deles era Cantareira. E que, inclusive, foi minha primeira experiência de trilha no mountain bike, foi na Cantareira. E olha que maluca a experiência. Qual que era o meu? Eu comprei a bicicleta e, assim, os primeiros rolês eram Freguesia do Parque do Ibirapuera, pelo bairro ali e tal. E aí me conectei com essa galerinha, assim, umas 3, 4 semanas depois que eu comprei a bicicleta. Eu me conectei com essa galerinha e os caras falaram, cara, a gente vai fazer trilha. Eu fazer trilha? Como que é fazer trilha? Vamos subir a roseira ali. Era um rolê doido, que a rota dos caras, cara, assim. Eu, assim, falei, cara, molecão, pedalo pra caramba. Primeiro rolê meu, saí ali da Freguesia do Ó, bairro do Limão, Engenheiro Caetano Álvares, até lá pro fundão do Horto, e aí entrava ali para trás já para pegar a Fernão Dias. A gente subia pela Fernão Dias, quando atravessava o túnel, pegava a esquerda. Pegava uma esquerda ali. Total, porque daí valia para o DIB, né? DIB, Hortolândia, que são trilhas clássicas ali da Serra. Eu sei que eu já, quando chegou na Engenheiro Caetano Álvares, assim, aquela filhinha pedalando, eu falei, nossa, o que é isso? Será que eu vou aguentar essa brincadeira? E ali não tem plano. E aí, Fernão Dias, aí chegou nas trilhas, e os caras falaram, ó, fica atento, que parece que a velocidade é maior na trilha. Eu sei que a primeira descida eu já tomei um rola.
Porque as coisas estão mais próximas, né? Arranquei um bifezinho da mão, que não tinha luva também, enfim. Minha roupa... Que ano isso, Marcio? Isso foi 90. Que legal. Época que eu comecei no mountain bike também. Eu lembro a roupa, um dia antes de ir para esse pedal, eu peguei uma calça de moletom. Minha mãe até reliou comigo que eu rasguei a calça para fazer uma bermuda. Mito, eu estava de luva. Eu fui numa loja de material de construção, comprei um par de luva de construção e uma camiseta regata, uma mochila. Nessa mochila tinha uma garrafa d'água, dessas de refrigerante, sanduíche, tinha até uma chave inglesa, um grifo para apertar o movimento, caixa de direção da bicicleta. Que era expander, né? Porque daí se ficasse andando com o jogo, espanava ali, né? E dali foi a primeira vez que conectou ali o bar do Pedrão e fizemos coisas. Nossa, que legal. E olha que louco, cara, no meio desse rolê, uma hora a gente tá andando assim, não lembro, não consigo recordar que trilha que era essa, cara. Eu sei que tinha um lago, a gente passando em cima do lago, tinha um cara pescando no lago. O cara que estava na minha frente grita, abelha, abelha, cara. Eu sei que eu tomei umas 30, 40 picadas de marimbondo, cara. E nessa de fugir dos marimbondos e sair correndo, minha bicicleta bateu num toquinho e já o câmbio já foi para o espaço. Desde essa época arranca câmbio. Então, e a gente continua arrancando câmbio até hoje. Ele está falando 30 anos atrás e essa semana eu arranquei câmbio. Então é uma tecnologia que, para mim já deu. Sem maldade. Olha lá, aproveitando o ensejo, né? Já Sim. deu. Tô com os dias contados de usar câmbio aí. Você vai mudar isso? Já. Eu gosto de olhar coisas diferentes e aquela penduricalho. Corrente chega a minha, pendurada aqui, que eu uso para dentro da camisa. Se eu for usar, o meu câmbio vai ser para dentro também. Mas depois a gente volta nessa parte. Continua, que a tua história tá demais. Quebrou o câmbio, aí olha só as engenhosidades, né? Alguém tinha um prego na mochila, tinha um colega, tinha um martelo na mochila, e aí com o prego e o martelo a gente tirou o pino de corrente, emendou numa marcha única, me arrastei até o Pedrão, comemos alguma coisa no Pedrão e para voltar para a freguesia do Ó, subir na Roseira. Roseira, ao contrário. O Pedrão, na época, era um entreposto de secos e molhados, e quem nos atendia era o senhor Pedrão, sou amigo dos filhos. Hoje eu moro no bairro ali, né? Virei morador do bairro já há 20 anos. E, cara, foi um lugar icônico, porque era um entreposto de secos e molhados. Cara, né? Naquela época, né, o lugar era cara de mercearia de Total. Interior, assim, de. Cara, não tô em São Paulo, Total. Era interiorzão, não tinha condomínio já lá, uma outra coisinha assim. Mas perto cara, do que é hoje, não. Quase nada. Tinha, na verdade, o Petrópolis lá embaixo, que moravam pessoas, era uma área alternativa, mas tinha só a área do Petrópolis. As áreas espalhadas dos residenciais, né, pela Cantareira, não tinha. E aí, cara, foi arrastando para subir a serra, já chegamos assim lá no topinho. Empurrou, né? Você empurrou bastante. Pedalei, foi naquela. A gente pôs uma marcha mais levinho, mais ou menos. Aí já, sabe, tipo 5:30 da tarde, quando baixa aquela neblina, aí me pus a descer ali a serra. A primeira vez numa serra tão inclinada assim, aquele lugar ali. Sim, a Roseira para. Vocês chegaram a pegar a trilha, a trilha da volta, não? Não. Desceram pelo pavimento. Pelo pavimento já estava dando. Maria Amália Lopes de Azevedo, aí voltou para o Horto. Mais de 70 quilômetros. Chegamos ali com. Eu sei que esse dia eu terminei o rolê com 96 quilômetros. Primeira vez que eu saí para fazer trilha. E aí, na descida da Roseira, cara, quase eu tomo um rolo. 17 marchas, queixo duro, claro, rabo duro, se o queixo era duro, e canote, o primeiro que foi usar 30 anos depois. O manete de freio era desse tamanho, né? Lembra? Você não tinha essa cantilever. Não tinha essa de segurar com o dedo, não, né? Não. Eu sei que eu dei quase que eu tomei um tombo feio, bati as partes. O grupo era Sunrace. Sunrace. Aí eu cheguei em casa na freguesia do Oca, eu lembro que meus pais não estavam em casa esse dia, tinha ido pro... A marcha não era indexada, pessoal. A marcha, você tinha que parar ela no ponto. Então, assim, se você empurrasse demais, em vez de uma marcha, ia 3, 4. Aí você voltava, clá. Aí na sensibilidade, no ouvido, pá. Hoje esse negócio de andar com musiquinha, com caixa de som, nesse... early time aí do mountain bike não dava, né? Não. E até hoje não gosto, de falar a verdade. Também não. Eu prefiro escutar o som do pneu, da natureza. Adoro, cara. Marcio, isso te trouxe uma conexão da oportunidade
do lugar e foi te formando. E aí o início dos anos 90, que nós vivemos uma época de ouro do mountain bike no Brasil, no estado de São Paulo, que era mountain bike para mountain bikers. Porque com uma bicicleta a gente fazia todo tipo de rolê. Não interessava se era downhill, uphill, se era slalom, se era trip trail, como eram chamadas as maratonas, se era o cross country da época. E era todo mundo, né? Era todo mundo junto. Downhill, era todo mundo com aqueles mesmos tipo de bike. Agora vai ser maratona, né? Que era o Intercity, o trip trail. O trip trail, né? Agora vai ser downhill, cross country, não sei o que. E isso formou uma geração de mountain bikers com uma cultura muito importante para o rolê, porque não é o tipo de rolê, não é a bicicleta, e sim a pecinha. Né? A bicicleta ela é comandada por uma peça, o biker. E essa época a gente viveu um apogeu. Conta um pouquinho da tua experiência nessa época, assim, competições, o que você curtia fazer? Cara, eu tive uma afinidade com trilha, né? Com andar na trilha, achei gostoso pra caramba. Logo depois que eu me conectei com essa turminha da Freguesia do Ó, os caras pararam. E aí eu vi uma divulgação da Copa House Chic e teve um evento lá na Praça do Pôr do Sol. Fui lá, me inscrevi. Renata Falzoni organizando. Me pus lá na mala direta, achei um barato e vendo aquelas bicicletas lindas, né? Já tinha uma galera que tinha bikes importadas já. É um choque, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, que é isso, cara? Que bicicleta que é essa? Então, assim, foi um moleque da Freguesia do Ó que não tinha, assim, uma conexão com pessoas que estavam mais antenadas, assim, tipo, com o que vinha de fora e tal. Cheguei sozinho nesse evento, assim, cara, eu era muito tímido, muito quietinho. Então, fui lá pelas bordas, fiz 2 pessoas ali, cara, que desconectei já há muito tempo, a gente se conectou, fiquei ali, e dali fui para a primeira prova, que foi... Isso eu trabalhava, né, office boy, então, assim, eu ia treinar às 5 da manhã para entrar às 8h30 no serviço, sair 5h30, estudar à noite. Enfim, essa é uma história que vale Cheguei com 16 anos, ficar doente, não sarar mais, minha mãe me levar no médico e falou, isso aí, quando o médico começou a me entrevistar... Overtraining. Você dorme, você chega da escola às 11h30 da noite, vai jantar... 40 anos depois inventaram o burnout. Pois é, eu vivi isso com 16 anos, assim. E aí comecei nas corridas e, cara, almejei em um momento... Qual foi a primeira prova que você ia emendar aqui? A primeira corrida de verdade que fui foi uma corrida de ciclismo de estrada que eu fui com a minha mountain bike. Que legal. Que foi uma corrida lá na USP. Então eu vi que ia ter essa corrida na USP. 90 também? Foi 90, 1990. Aí eu me inscrevi nessa corrida e tomei um couro, né? Só eu de mountain bike ali, não sabia nem que era ciclismo, que era nada. Minha experiência com bicicleta tinha uma Caloi Cross de brinquedo, eu andava bastante, brincava bastante, mas eu não tinha contato com pessoas que conheciam o BMX, que eu perdi isso, aí me conectei com o skate, foi onde eu fiquei, e aí fui para essa corrida de ciclismo, tomei um couro, falei, nossa, entendi o que é passar fome, porque eu fui da Freguesia do Ó até a USP, fiz a corrida e voltei tudo de bicicleta, levando 2 bananas no bolso. E aí a primeira corrida de mountain bike foi logo depois disso, acho que deve ter sido comecinho de 91, foi a Copa House Chic de Souzas. Legal. Lá em Campinas. Andei também. Então, cheguei lá, a primeira corrida que eu fui com chuva, foi assim, interessante, assim, eu achei que ia chegar lá, que eu me sentia, não andava quase sozinho. Você andava na cadete, né? Eu comecei na Júnior, né? Você começou Júnior, que legal. Eu comecei Júnior, então isso aí tinha 16 anos, 16 para 17 Eu fui lembrar de você, assim, acho que talvez em 91 na cadete. E aí foi essa provinha e eu gostava muito de trilha. Eu percebi que as provas que eram em trilha eu curtia mais, me divertia mais. E eu nunca cheguei a ser uma pessoa que ficou forte, que se destacou. Eu fiquei ali na Júnior sempre os 7 primeiros, assim, entre o... Tinha o Valinhos Storm, tinha o Gustavo Trivelato, o Gobato, o Solinski,
Gustavinho Jorge, acho que era Gustavo Júnior Jorge também, ele tá mais Gustavo velho, Jorge eu não um pouquinho bati mais com ele, velho. foi com o Trivelato que eu peguei na Júnior. Pô, porque era uma galera que, assim, Flavinho, tinha o Flávio Codato. E aí, assim, eu era assim, de quinto a oitavo. Cara, enrosquei para cadete, eu já fiquei assim às vezes um quinto, depende da corrida, um quarto, já rolou um terceiro, mas sempre era de oitavo, nono, décimo. Eu sempre fiquei ali. E aí chegou que é meio a minha história no XC, XCO e Trip Trail. Claro, teve algumas provas que eu andei melhor, tal, uns Trip Trails, mas você chegou a andar naquelas provas do Luizinho, aos Intercity? A minha primeira corrida em Campos do Jordão foi o Intercity aqui. Do Luizinho. Aquela Copa Sanchuli? Não foi Sanchuli. Sanchuli você andou? Na Sanchuli eu não pude ir no dia. Ganhei aquela prova. Foi minha primeira vitória no mountain bike, foi a Copa Sanchuli. E aí depois eu andei, uma série de provas que eu andei bem, porque terminava num downhill enorme, era aquela Salesópolis Caraguatatuba, que tinha 11 quilômetros de downhill final. Essa daí, eu fui tri-vice-campeão, mas assim, era o Ravelli ganhando, e eu ficando de segundo, para mim era uma vitória, né? E de passar Erivan na descida, de passar meio que andava pra caramba, que não tinha sobrado tanto, e a galera vinda do ciclismo não descia tanto de engolir os caras. A etapa de 92, ou 93, já foi 93, que eu já era cadete dessa corrida. Salesópolis Caraguá, andei. Eu, na cadete... Era sempre no começo do ano. Eu fiquei em quinto lugar na cadete, e foi uma prova que eu estava muito bom, muito... Sabe, eu cheguei um momento e falei, cara, acho que hoje eu posso ganhar uma corrida. E aí eu fiz uma curva, eu olho um colega... bicicleta no na descida. O cara lá na puta que pariu, aí, mano, não resisti. Teve que ajudar. Nem pensei duas vezes, parei, e o cara tava se queixando, assim, me chorava de dor na perna, não sei se tinha alguma suspeita de fratura, sei que ele tava muito mal, muito mal. Nossa. Aí eu fiquei ali até chegar alguém que resolveu parar também. Quando alguém resolveu parar, eu falei, acho que eu tô mais forte que você, deixou ir na frente para chamar ajuda. Mas, tipo, perdi... E era uma prova onde a parte física contava muito, que saía de Salesópolis, aqui no Vale do Paraíba, subida e descida, cara, que não acabava mais. Então, eu andava, tipo, 70K de subida e descida de Salesópolis, que é do lado aqui de Jacareí, Santa Branca, chegava no topo da serra, na estrada do Limeira, e descia onde hoje é o parque lá. Sim. E aí era, 15K final... quase 15 quilômetros finais, cara, que pegava pra caramba braço. Eu vou falar para você, eu já andei nessas provas, a de 91 eu já andei clipado com suspensão dianteira. Fez uma diferença. Nessa época eu já tinha uma bike legal, eu tinha uma Trek, modelo 990, que tinha Eu lembro de você com essa Trekzinha, velho. Eu lembro de você pela figura, sempre esse cara que você é. Eu também não mudei, eu acho que eu não mudei nada, sempre fui muito parecido, e eu lembro de você, o cara, educado, o cara quiet, assim, mais da manhã, a gente se conheceu de cara, de trocar ideia, e né, pelo fato de ser mountain biker paulistano, porque tinha muita gente do interior que tinha uma facilidade muito maior. Sim. Eu morava lá no Ibirapuera. Sabe como eu treinava na freguesia Doca? Quando eu morava ali na freguesia Doca, eu treinava e falava, hoje eu preciso treinar técnica. Não sei se a galera tem consciência disso, mas cidade como São Paulo, que planejamento maluco, onde tem os morros, tem muito lugar que ficou planejado para saídas d'água, e aí eles faziam calçadões. Então eu tinha um conhecimento de uma rede de calçadões que serviam para escoamento d'água. Downhill urbano, pioneiro de downhill urbano. Olha que nós urbanos de cidade. Então eu tinha um percurso que eu passava por praça, por aqueles morros. Legal. E aí cheguei assim, a arriscar a trilha, sem fazer com enxada, nada na época, mas eu falei, se eu ir freando aqui, ali do lado, de tanto eu passar nos gramados entre um nível e outro da rua, assim, de asfalto, eu fazia descida. E ali do lado já tinha a entrada das trilhas para Cantareira por parada de taipas. Eu não sei se você chegou a fazer por ali. Ali a gente tinha muito receio. Assim, na época era bom, do que é hoje em dia, Brasilândia e Taipas. Na época eu cheguei a andar um pouquinho lá.
eu ficava muito triste, porque eu olhava ali, chegava na avenida, chama Avenida João Paulo I. Sim. Chegava lá no final da avenida, eu andava ali e falava, caramba. Mas assim, a galera ficava muito na orelha, não entra. E acabava que eu... Márcio, então, ó, nós falamos da tua fundação no rolê, e muito legal, porque eu vim para cá e eu lembrei da freguesia do Ó, e aí eu comecei a cantar no carro, sou punk da periferia, você falou que era skatista, tinha essa... nós, numa geração, você nasceu nos anos 70. 73. É uma geração que tinha uma... Cara, tinha uma rebeldia intrínseca ali, e nós, no esporte, foi o nosso estado da arte, um pouquinho, né? E na freguesia do Ó tinha essa história, a música do Gilberto Gil que eu vim cantando, e essa tua formação do skate também, e aí você foi cruzando coisas na tua vida. Então, ó, a bike, Campos, e veio trabalhar e morar em Campos do Jordão em 94. Sim. Vamos daí para frente. Cara, eu vim trabalhar aqui com o André, né, o André Banana, e, cara, a gente veio trabalhar com informática, com escolinha de computação, e quando eu vim, chegou um momento que eu pedi demissão do meu trabalho para tentar ser só ciclista. Meu pai falou assim para mim, cara, casa e comida você tem, mas se você quebrar a cara, você vai ter que juntar os caquinhos. E aí eu quebrei a cara. Bom dizer. Eu senti que o momento que eu quebrei a cara, foi 93, meu carro foi roubado, minha bicicleta foi roubada, falei, fudeu, não tem mais o que fazer. O André me chamou para vir para cá, e na mesma semana que o André me chamou para vir para cá, Oswaldão, grande mestre dos mestres, Oswaldo José dos Santos, ele me liga e fala, velho, né? Velho, você vê tua bike de outra cor, você reconhece? Eu falei, reconheço. Ele falou, fala aquela marquinha que só você sabe nela. Eu falei, eu tô com tua bike na mão. Ele trabalhava numa loja lá em Santana, esqueci o nome da oficina. E... Trilha? Não era trilha. Porque ele trabalhou uma época na trilha. E aí, cara, enfim, resumindo a história, fui lá, consegui recuperar a bike, e uma semana depois eu tava enfiando essa bicicleta no carro. Que legal. Eu tinha uma Caloi 12. Veio sem carro, mas veio de bicicleta. Aí eu tinha conseguido fazer um rolo com um cara que, na verdade, assim, esse carro que eu perdi, eu comprei um carro que era roubado, um Fusquinha. Aí o cara que me vendeu, ele me deu um outro carro. Então eu consegui não ficar tão a pé. Então eu tinha um Fusquinha, coloquei minhas coisas no Fusquinha e vim para cá. E aí, assim, eu já vim para cá, assim, sabendo que eu não ia ser mais um ciclista. Que eu não... a bicicleta... Você ia ser um profissional biker, não um biker profissional. Eu tinha claro na minha cabeça que eu não queria largar a bicicleta. Então, continuei com a bicicleta. Mas falei, cara, acabou essa coisa como pensar em profissão, me desenvolver na vida profissionalmente com qualquer coisa relacionada à bicicleta. Para mim, isso aí já era um... E aí fui trabalhar com informática. Deu 5 anos desse trabalho. Eu dei uma outra virada de chave, fui trabalhar com ecoturismo, turismo de aventura. Muito significativo para a tua história, né? E aí, né, com o passar do tempo, a bicicleta começou a dar, assim, pitadas no nosso trabalho. Vamos tentar alugar a bicicleta, vamos tentar, por uma antiga empresa que eu fui sócio, a Autos Turismo Ecológico. Lembro. Sabe o que é Lembra muito legal? Tijolo, todas essas suas histórias eu tô lembrando, porque a gente foi se vendo sempre, né? Muito legal. A primeira, assim, coisa que quase ninguém... Mas eu deixo escrito no blog, já falei em vídeo, mas ninguém se liga nisso, e você foi testemunha disso. Foi eu e um amigo chamado Luciano também, que era o Tijolo. Eu lembro do Tijolo. Nós montamos, cara, as primeiras trilhas, os primeiros shorts, que o Tijolo tinha viajado para algum lugar. Era na cidade aqui? Era no Pesca na Montanha. Tá, isso a gente vai contar. Fui fazer matéria para a SPN lá depois. Isso que época é já depois? Isso aí foi 2002. Eu fui fazer uma vez uma matéria para a SPN com vocês lá. Acho que o Caio Salerno foi junto também. Acho que a Adri estava junto, a gente convidou. Que legal, Márcio.
E aí, você já está juntando a tua história da bike, a tua história profissional e projetos embrionários do que virou. Então, essa época a gente está falando de 2002. Estamos em 2025. Vocês já estavam trabalhando com trilha e com rolês freerides. Era demais. Meu, lugar maravilhoso. É São Bento lá? Ali o melhor acesso é por aqui, mas é São Bento do Sapucaí. Conta um pouquinho, então, dessa fase. Cara, essa época vinha trabalhando no ecoturismo. A gente foi convidado para trabalhar onde era chamado Pesca na Montanha. E um cara que hoje faz parte do Pinho Bravo. Hoje faz parte do Pinho Bravo. Os Sertões vai passar nesse lugar. Bússola, quando eu falo que bússola não faz curva, é disso que eu tô falando. Cara, eu corri os Sertões no ano passado, né? E aí eu passei lá do lago, a gente passou na parte do lago. Eu entrei numa trilha, que é difícil explicar. Eu entrei numa trilha, eu falei assim, eu conheço esse lugar. Fui dando um arrepio, eu falei, cara, eu conheço. De repente eu faço uma curva, olho para frente e vejo o lago. Que eu vi, eu passei ali com lágrima no olho. Assim, eu posso te falar, se eu lembrei daquele lugar, imagina você, velho. E eu tinha passado lá no máximo 5 vezes da minha vida. Eu passei ali com lágrima no olho, assim, parece que as recordações não vieram assim de uma forma clara, mas vieram em forma de algo que tomou conta do corpo, assim, maluco, difícil de descrever, cara. Pô, que legal. E essas histórias, elas significam muito, né, para você, porque você é pioneiro de um monte de coisas, né? A maioria dos lugares, literalmente, nas trilhas que você chegou, elas não existiam. Então, como veio vindo essa construção? Depois do Pesca da Montanha, esse trabalho de 2002 para cá. Ali, assim, o que era forte, que a gente batalhou muito e eu fui muito persistente, foi assim, onde eu encontrei meu ganha-pão e encontrava uma paixão que era o ecoturismo. Então, uma coisa completamente diferente, levar as pessoas para o da Pedra do Baú, construir um percurso de arborismo, uma tirolesa, eventualmente um passeio de bicicleta. Então, era uma coisa assim, bastante genérica, assim, de lidar com o público, e eu tive a felicidade de ter pessoas trabalhando junto comigo que, embora às vezes a gente tenha algumas diferenças, mas assim, tinha uma conexão com a natureza e com a montanha muito forte, então a gente compartilhava isso de maneira muito forte, e a gente tinha aquela coisa de juventude, de querer fazer diferença. Ímpeto. E aí a gente queria passar para os outros, para o próximo, o que a gente tinha de presente, que é o nosso quintal, a nossa vista, onde a gente ia brincar, onde a gente ia passear, onde a gente ia escalar, depois veio vir voar e tudo mais. Aí, com o passar dos anos, o negócio foi se desenvolvendo, tiveram algumas diferenças, eu quis seguir uma carreira solo. Falei, cara, a gente está pensando em algumas coisas diferentes. Eu vim trabalhar na Outward Bound Brasil, fiquei 7 anos na OBB, fui trabalhar com expedições. Então, eu fui conhecer sobre desenvolvimento humano, liderança, técnicas de soft skills, né, da gente, como se relacionar, como a gente ser liderado, como a gente liderar, respeito ao próximo, respeito à natureza. Isso tudo tendo a montanha como sala de aula. Então, trabalhava desde grupos com jovens em situação social de risco, até às vezes executivos, empresários, que a gente ia para a montanha e ficava 10 dias, 12 dias. Data para mim isso, esse período. Esse período foi 2007 a 2012. Foi bem intenso, bem forte, assim. E nesse tempo aconteceu da gente ter separado a sociedade e chegou um ponto que a gente fez um acordo. Eles pegaram um pedacinho do negócio que era no Horto Florestal e falaram, você aceita aquilo para a gente se resolver? Eu falei, eu aceito. E foi a primeira experiência aí eu tinha viajado para os Estados Unidos, fui fazer um apoio para a Race Across America, para o Márcio Milan. Que legal. Sou muito grato ao Márcio Milan e a Adriana Nascimento, quem me indicou para o Milan, para me levar para lá. Foi a primeira vez que eu saí do país. E lá, passeando um dia em São Francisco, eu fui para Yosemite, depois de ter feito a Race Across America no apoio, né? Que ano é isso? Isso foi 2007. 2007 ou 2008.
E aí eu fiz o apoio, aí eu estava escalando muito essa época, aí eu fui escalar em Yosemite, fiquei 14 dias lá no Yosemite National Park, e aí quando eu voltei... Tom Pape, nosso amigo em comum, hoje eu cruzei, o Márcio foi vir da Cantareira para cá, aí o Márcio foi fazer um rolê no Zoom, quinta-feira, dia de trabalho, e estava com um amigo nosso em comum, o Tom Pape, que eu conheço também lá dos anos 90, né? Uma figura icônica, né? Da montanha em geral, né? Volta para essa história. E aí, cara, eu na volta eu fiquei uns dias em São Francisco. E aí eu me impressionei com os serviços de aluguel de bicicleta. Eu aluguei uma bicicleta para conhecer a cidade, atravessar a Golden Presídio Gate. Park, o Golden Gate Park, o lado de lá, a Salsalito, né? Aí peguei, não tinha grana, peguei da bike mais barata que tinha, uma biquinha de marcha, mountain bike de city, assim, sabe? E aí rodei pra caramba e achei legal o serviço. Eu falei, cara, tem lugares bons para pedalar, tem a bike, achei interessante. Tem Campos de Jordão, que não tem esse serviço, né? Os caras vão me passar o horto florestal. Aí cheguei, quando me passaram o horto, eu já tinha, na verdade, tinha até proposto já para eles isso. Aí esse cara, não, bicicleta, você vai dar muito trabalho. Aí quando separou, já tinha o projeto desenhado. Que legal. Foi 2009. E aí eu tive um apoio do Erivan de Lima, que fez uma conexão com Nosso anjo no céu, e não é o nome à toa, Arcanjo, né? De Lima. Como é que é o nome do brother do Erivan, que era da Merida, o ciclista das antigas? O Louro? O Louro. Pô, grande Louro. Cara, um cara que eu vou pôr aqui no Fala Bike Zone. Quantidade de história. Ainda bem que a gente conhece uma rapaziada boa, né? E aí o Louro forneceu as primeiras, na época ele importava Merida, e eu comprei 10 bicicletas para pôr lá no Horto Florestal, para atender turismo, não era pensando em mountain bike ainda, né? E Horto Florestal, rapaziada, aqui de Campos de Jordão. Parque Estadual de Campos de Jordão. E aí a diretora gostou da ideia, na atual gestora lá, era Célia Serrano, falou, puxa, pode fazer sim, vai ser incrível, ter bicicleta no parque, que legal. E aí coloquei as bicicletas, e pelo que eu pesquisei na internet, foi o primeiro serviço de aluguel de bicicletas no Brasil com bicicletas de qualidade. Que legal, Márcio. Na época não tinha nacional boa, hoje já tem, mas eram bicicletas importadas, com um grupinho de peça, pelo menos, mais ou menos. Então, assim, era até uma dificuldade danada, assim, de quando chegava o turista de São Paulo, que alugava bike no Ibirapuera, ele falava assim, cara, por que aí lá eu pago R$5 no aluguel? Ele pagava R$4. No Maisena, é a bike do Maisena. E aqui você me cobra R$15. Eu falava... Aí eu punha o capacete na pessoa e falava, dá uma volta aqui, 5 minutos, e me volta para falar se a bicicleta é igual. Então eu fiquei muito de linha de frente. Entendi. Enquanto tinha lá o arborismo, eu escolhi ficar na linha de frente da bike para mostrar para as pessoas que aquelas bicicletas eram diferentes, não era porque eu cobrava caro. E você estava oferecendo um negócio diferenciado. Né? Então foi um trabalho muito de mostrar para as pessoas. E nesse trabalho, um dia, enfim, o Louro se desligou da Merida, perdeu o vínculo, e aí, mais uma vez, a Adriana Nascimento me apresentou para o Jean. Ela e o Makoto. Scott. E o Makoto, Luiz Makoto e Chibi. Os dois me recomendaram para o Jean. E aí eu fiz uma parceria, uma relação muito legal um tempo com a Scott, que eu comprava as bicicletas da Scott para pôr lá no aluguel. E nessa onda... Lembro dessa época, com o seu trabalho com a Scott. E aí, o que aconteceu nessa época, cara? O Pesca na Montanha, que estava sem serviço de aventura... A gente, enfim, teve uma desconexão lá por muitos anos, estava sem serviço, me ligaram, você está sozinho nessa empresa aí, então você não quer fazer uma coisa aqui com a gente? E aí eu contei para o Tom, porque o Tom... Pape. Olha, que mundo e o Tom redondo. o Tom falou assim para mim, falou, cara, você vai voltar lá à pesca? Porque o Tom tinha feito umas consultorias para eles lá e tinha me recomendado. E eu falei para o Tom, eu vou aceitar, cara, eu vou trabalhar com eles lá. Aí o Tom jogou uma pimentinha. Ele falou, lembra das trilhas de bike lá? Porque o Tom conheceu também lá em 2002. E era legal. E aí o Tom falou assim, cara, por que você não reabre aquilo? Porque, o momento de bike tá diferente. Eu falei, acho que tá mesmo. E aí eu estruturei uma operação de ecoturismo que sustentava, que assim, pagava as contas e
E falei, cara, vou fazer o bike park. E falei para o Jean. E o Jean deu um primeiro start financeiro, inclusive, na época. De chegar e falar... Isso ainda na primeira década desse século. Isso foi em 2000 e... quando o Jean falou, cara, eu aposto nessa ideia aí, vou te dar um apoio. Foi 2011. Já quase momento Zoom. Foi pré-Zoom. Pré-Zoom. Não tinha nome, como que ia chamar. Na época tinha a empresa que se chama Zoom Aventura, que tem até hoje, que é o que realmente me sustenta meu dia a dia, meu ganha-pão é do ecoturismo, da Zoom Aventura. Que é o trabalho que você desenvolve desde essa época no Horto Florestal aqui de Campos. Desde 1999. Nossa, que legal. E aí, como que ia ser isso? Comecei, assim, eu ganhei mais uma vez, assim, como as pessoas cruzam na vida. Eu lembro uma vez a Adriana chegou de uma viagem de competição dos Estados Unidos e trouxe 2 livros. Um deles era o IMBA Trail Solution e o outro sobre trilhas. Falou, Márcio, eu comprei esses livros aqui, você vai fazer melhor uso que eu. Que legal. E ela me deu esses livros e ficaram uns 2 anos guardados. Aí quando eu fui para lá, eu peguei o livro e já tinha visto tal, mas aí eu comecei a ver com afinco, fui ler, fui entender. E aí fui lá para o Pesca, conheci uns caras que trabalhavam tirando madeira, um trabalho pesado pra caramba. Aí eu falei que eu queria fazer de trabalho, eles falaram, a gente faz. Aí peguei um dia de chuva lá, eu levei um filme no computador, Life Cycles, e pus os caras que trabalhavam ali no som, e os caras assistiram aquilo, e se empolgaram. E é um vídeo, é um filme inspirador demais. Poético, aquilo é uma poesia, né, cara? E aí eu falei, isso que a gente vai fazer, mostrava as ilustrações, ia para campo com eles, vamos construir um pedaço aqui, não, isso aqui não tem que ser assim, vamos fazer diferente. E comecei a construir já a primeira vez assim com um objetivo, né? Tinha esse livro Trail Solutions, que trazia soluções de sustentabilidade, durabilidade da trilha, de flow, né? Trabalho das águas, né? Como deixar a trilha uma trilha sustentável, né? E mais perene, né? E por trabalhar com lazer, com entretenimento, de certa forma, ainda que ecoturismo, coisa eu tinha noção que as sensações eram importantes. E aí eu comecei a me pegar, sabe, trilhas que são constituídas, que você já deve ter conhecido um monte de negócio que tem cantareira aqui, mas que tem aquele lugarzinho que você... Sim. Sabe? Que legal. E eu me apeguei muito a essas sensações e comecei a tentar replicá-las, né, no que eu ia fazendo de desenho de trilha, assim. E aí o Zoom nasceu lá como o Zoom produto. Então, nasceu lá? Ele nasceu lá como um produto da Zoom Aventura. Assim como a Zoom Aventura tinha tirolesa, tinha arborismo, tinha caminhada, tinha mountain bike. Que legal. Então não tinha o que é. Aí, e o arborismo era demais, era alto nível, né? Sim, e ainda bem legal. E aí eu falei, como que eu vou chamar isso, tal? Aí o Tijolo, esse meu amigo, falou assim, cara, usa o nome gringo. Eu tinha uma mania de querer fazer tudo em português, né? E aí eu me rendi a algumas coisas. Ele falou, cara, você fica com essa mania de querer ser autêntico de tudo, cara. Vai. Eu falei, tá bom, vai. Ele põe Zoom Bike Park. E aí eu falei, não, vai ser Zoom Bike Park. A princípio era o Zoom Bike Park, era um produto da Zoom Aventura. Lá cheguei a construir, assim, de fato, 16 quilômetros de trilha, mas conectavam estradinhas, tinham rolês que você pedalava 30 quilômetros. Até lembrando, acho que a matéria que eu vim fazer para a ESPN, que foi um superação, foi nesta fase, não foi na primeira fase tua lá. Superação foi nessa, né? Foi nessa segunda, né? Mas você, na primeira, eu vim andar e vim fazer matéria, acho que eu. Mas saiu na TV. Saiu na TV, matéria minha. Esta, nós viemos gravar o programa inteiro. O Zoom com a apresentadora, com a Vivian Mesquita, já era uma coisa, um pacote maior para a SPN. E aí, assim, nasceu lá... 2010, 2011, essa época, Eu comecei a trabalhar na construção em 11, inaugurou em 12. Tá, legal. Aí inaugurou em 12, e aí era uma luta, Cadeira. Ali, cara, foi assim, o que eu imaginava, assim, inocentemente? Eu conheço Cadeira, eu conheço Adriano Nascimento, eu conheço
tal e tal e tal. Essa galera conecta com toda a rede, vai ser do caramba. Só que era pré-internet, Era né? pré-internet. A gente estava começando com Facebook. E aí começou a rolar... Assim, tinha, na verdade, a internet. Não tinha, era mídia social como é hoje, né? E eu tenho uma característica, que eu não sei se é um defeito, se é uma característica, que em alguns momentos eu me recolho muito, sabe? E eu estava, de certa forma, recolhido, mas assim, sempre próximo ali da Adriana, do Erivan, próximo, de vez em quando te encontrava alguém, mas estava ali e eu não estava entendendo como o mountain bike estava crescendo. Ele estava crescendo, mas foi uma época que ele começou a crescer muito com as corridas de estrada, de terra, e algumas pessoas quando começaram... O começo do XCM, né, da maratona. E aí eram duas batalhas, assim, eu achava que as pessoas iam, todo mundo já de cara curtir a sensação da trilha, que é o que eu queria, o que eu gostava. Que é o que a gente é apaixonado até hoje, né? E vi que não foi tão bem assim de início. E outra coisa era pagar para pedalar. Então, assim, foi outra batalha, assim, de chegar ali, chegava pessoas, chegava assim, mas nós estamos em 5 aqui, cobra só 3 da gente. Como assim? Aí o que eu fazia? Mas não era 1 ou 2 que... eu lembro que na época era um laboratório, então eu tinha a tirolesa, tinha o arborismo, as coisas que pagava a minha operação, né? E aí o que eu fazia? Bom, então vou fazer um laboratório. Eu comecei a perguntar, enquanto estava construindo, várias pessoas que eu levei lá, falei, quanto você pagaria para vir num parque desse e andar de bicicleta? Mas quer pagar? Sabe qual era a resposta que eu tinha? Isso, mesmo para aquela época, você vê que o valor era baixo, estou falando de 2012, as pessoas falavam que pagariam de 15 a 20 reais. De 15 a 20 reais. Que seria hoje... Cara, acho que uns 60, 70. Que é muito barato. E aí eu falei, beleza, eu comecei cobrando 25 reais. E desses 25 reais, cara, a fazenda lá não era muito boa de parceria na época ali, cara. Então eu pagava 15% do faturamento, porque me sobrava, 20. E aí os caras pediam desconto. Sabe o que eu fazia? Eu falava, cara, não me paga nada. Tá aqui, vou te dar o atendimento, vou te explicar tudo, você vai pedalar. Se você achar que é diferente, que vale o meu serviço, você me paga. Se você não achar, sem constrangimento nenhum, você pedala de graça. E muitos, todo mundo, eles voltavam se desculpando. Falavam assim, cara, desculpa. Cara, faço questão de pagar e é diferente. Então foi um trabalho muito árduo, assim, tinha dia que dava vontade de chorar, cara. Socialmente, até para contextualizar, no mercado mundial, os produtos lá fora, Europa, Estados Unidos, de uma maneira geral, os produtos são mais baratos. Só que o serviço é muito mais caro. E aqui é o contrário. Os produtos são caríssimos. Então, às vezes, uma pessoa paga 100 mil reais numa bicicleta, ela vai falar, mas vou pagar 100, né? Vou pagar X reais de uma aula do Cadeira, numa aula do Márcio, ou para andar numa trilha. E aí andou, né? A coisa assim, andou num ponto que a fazenda foi arrendada para uns funcionários, que aí minha relação ficou muito ruim. E aí eu, dor no coração, falei, não dá mais, joguei a toalha. Eu lembro dessa época. Joguei a toalha e consegui negociar com eles de fazer 3 eventos. Depois que eu fechei, eu fiz 3 eventos que eu queria sentir se o que eu já tinha de Facebook, se eu conseguia atingir o público. Eu vi que estava dando. E aí a Lígia Eisenhorn, que é uma das proprietárias da fazenda aqui. Qual é o nome da fazenda? Fazenda Rancho Santo Antônio. Rancho Santo Antônio. Rancho Santo Antônio. E já muito mais próximo da tua atividade do horto, próximo fisicamente. E olha que engraçado, assim, ela e a irmã dela, hoje está com a irmã dela, essa operação, tem uma operação de ecoturismo. A minha operação de ecoturismo é no Horto Florestal, a principal, e a gente, de certa forma, a gente disputa o mesmo público, né? Assim, delas com cavalos e... Mesma coisa, cara. Natureza, eu tenho arborismo, né? Ela tem arborismo, eu tenho tirolesa, ela tem tirolesa, e ela me chamou lá e falou que eu fiquei sabendo que você fechou. Você não quer trazer para cá? Olha só. Isso 2012, 13? Isso foi já em 14. 14. Porque eu trabalhei lá no Pesca na Montanha 12 e 13. Tá. Não fez 2 anos lá. Foi 12 e 13. 14, eu fiquei fazendo trabalhos comunitários, eu tentei montar grupos de manutenção aqui na cidade, enfim, tentei
investi um ano forte. Lembro disso também. Um trabalho que eu chamei de Movimento pelas Trilhas. Nesse período, fui correr a Brasil Ride. Correr a Brasil foi uma experiência. Corri com o Thiago Burgers. Com o Burgers? Que legal. O Burgers acho que vem aí para o Montanhas Race. Que legal, meu. Tô louco para encontrar o Thiagão aí, cara. E foi a convite da Adriana também. A Adriana passava treino pro Thiago e ele perdeu o parceiro, me levou. E eu fiquei esse ano me dedicando. Eu trabalhava meio período no meu negócio, meio período eu trabalhava nessa questão comunitária e quando a Lígia me cutucou, comecei a caminhar na fazenda, olhar os caminhos e ver o que podia fazer lá. Então, eu fechei o Pesca na Montanha em 2013, 2014, trabalhei para construir o Zoom aqui. Aí eu já conheci o César de muito tempo, o César que trabalhou, não está mais comigo. Foi bastante importante. Quanto tempo para fazer esse trabalho? Quem foi? Conta a história da construção do Zoom antes de abrir as portas. Eu vi na inauguração também. O Zoom então, começou com um convite em 2014, para o início de 2014. Estava com uma dúvida danada se ia dar certo, se não ia, porque, de certa forma, eu não consegui tornar ele, pela bicicleta, sustentável lá no Pesca na Montanha. Ainda que o cara falasse, mil maravilhas, não vou te cobrar nada de comissão, trabalha do jeito que você quiser aí, era muito pesado lá, assim, Então, eu falei, será, cara, eu vou montar de novo? Mas deu uma chama, uma coisa, quando a Lígia me convidou, eu falei, vou andar na fazenda. Fiz uma caminhada, o segundo dia, a Lígia chamou um cara que é meu xará, chama Márcio, que trabalha com cavalo lá, e o cara me levou para andar nas trilhas de cavalo. Aí eu fui ficando louco, assim, parece que a cabeça ia visualizando, assim, ali um setor de trilha, ali outro setor de trilha, aquilo eu conecto com aquilo. Parece que foi fazendo assim. Eu falei, cara, esse lugar é uma coisa de energia, das coisas convergindo, e assim, a geografia daquele lugar para ter um bike park. É legal. Rancho Santo Antônio, aquele rancho é santo mesmo, assim, e aí comecei, né, andando, olhando, e aí eu comecei por volta de abril, começamos para valer mesmo, abril, final de março, abril, maio, junho e julho, refinando desenhos, e aí contratei uma equipe para 2014. De 14. Minto, isso já foi 15. Foi de abril foi de março de 2015 até agosto de 2015, trabalhando com uma equipe de... Legal que você falou isso, agora eu lembrei a bike que eu vi, meu. Que loucura. Estava de GT, não é? Estava de GT total e já estava de GT Sanction, que é uma GT que foi lançada em 2016, só que eu peguei uma pré-produção dessas bikes, já de Fox 36 e tal, em 2015. Eu lembro que eu vim com ela, tipo, para inaugurar, assim, e era uma bike que não pedalava tanto. Aí eu falei, tinha que ter vindo com a minha de carbono e tal, que era um Enduro DHzinho. Então foi assim, a gente contratou uma galera, trabalhavam de 7 a 10 pessoas Inaugurou por dia. Quando? Qual a data? Foi dia 16 de agosto de 2015. Fez 10 anos, você está no 11º ano. Não, vai fazer 10 agora. 10 agora? 10 agora, Então 25 vai fazer 10 agora. Vai ter 10? Vai ter a fase de 10 anos, então. Essa eu tenho que vir. Vai ter a fase de 10 anos. Vou pôr no calendário hoje. Pode pôr. Aí foi março, abril, maio, junho, julho, foram 6 meses construindo e não é o que é hoje, né? Foi o início, né? Mas você já abriu com uma rede de trilhas ali com o network muito legal. Animal. E aí o que eu fiz? Eu saquei o que eu errei, tanto na estruturação do caminho no chão, com sinalização, e já fiz melhor. Eu saquei o que eu podia fazer diferente na questão comercial. Enfim, foi um aprendizado, a minha quebra de cara no Pesca na Montanha, que foi levado agora para o Rancho Santo Antônio. É um trabalho, né, Márcio, que é um trabalho cultural. Esse trabalho,
cara, de vocês. Precisa haver uma vontade que você não pode ter muita explicação de onde vem, né? E se eu fizesse conta, nunca tinha feito um bike park. Conta para nós essa trajetória. 10 anos, cara, já é uma vidinha, né? Você tem uma filha de 13, eu reconheci teus filhos que eu já conhecia hoje, um de 13 e um de 16. Eram pitocos, né? A Dani, minha esposa, ela é enfermeira. E na época, agora a gente trabalha junto, ela que toca a administração da empresa. E na época ela era enfermeira, então algum dia do final de semana as crianças ficavam comigo. Então eu tenho fotografia de fazendo levantamento no bike park com uma mochila com minha filha com 2 anos. Legal. Ela com 2 aninhos, varando mato comigo, cara. Eu fazendo as primeiras anotações, marcando os primeiros traçados. Isso com minha filha nas costas, cara. Então, que legal. E hoje ela tá com 13 anos, cara. Pô, uma história muito legal, né? E uma progressão dentro do seu trabalho. Pô, destrincha para nós e conta um pouco desses 10 anos de história do Zoom Bike Park. Você que não conhece, venha conhecer. Toda vez que eu venho para cá, eu venho para andar. Queria ter chego mais cedo hoje para andar com vocês, não deu. Mas segunda de manhã, se você tiver uma horinha para a gente fazer um rolê, vamos lá. Se eu não tivesse, eu fazia a hora. Já aproveita, já fala os horários que o Zoom funciona. Já faz um merchan do Zoom, por favor. O Zoom só fecha às quartas-feiras. E no mais, todos os dias, das 9 às 4 de dia de semana. Final de semana, a gente fica até das 9 às 5 da tarde. E férias, a gente abre todos os dias. Quando é julho, janeiro, aí funciona todos os dias. E o Zoom, ele inaugurou ali em agosto de 2015. Foi algo que aí a gente já tinha mídia social e já teve um espalhamento assim, maior. Foi algo que trazia uma satisfação muito grande, assim, Tem uma questão pessoal minha que caiu a ficha uns 2, 3 anos depois do Zoom Bike Park, que eu um dia achei que eu nunca mais ia ter a bicicleta como um meio profissional na minha vida e de repente eu me vi com o Zoom Bike Park, com marcas parceiras, assim, super importantes. Pode assim, falar das parcerias, pode falar das marcas, por favor. Quando começou o Zoom, assim, aqui no Rancho Santo Antônio, assim, acho que a primeira marca que eu fui bater na porta e que assim, me acolheu, assim, mesmo eu ainda não sendo conhecido, sendo aquele cara ainda meio que, né, tá ali comendo pelas bordas ali, foi a Tule, foi o Gil da Tule, ele entendeu o projeto, falou, cara, por enquanto... O Gil é daqui de Campos, não é? Não, mas ele sempre teve nas montanhas por aqui, né? Eu lembro dele. O Gil é da nossa época. Eu lembro dele total. Ele acho que um pouquinho depois, a gente, 93, 94, ele estava já nessa época. Inclusive, vou andar no Montanhas Race de mochila Tule. E, cara, a Tule e o Gil, assim, muito legal, quanto ele me acolheu. E aí eu tomei um susto um dia com uma ligação da Specialized. Não, a gente não vai poder estar na sua inauguração, mas a gente quer conversar bastante com você, a gente quer te conhecer. Na época, a Silvia e o Catalã estavam na Specialized. Silvia Hartmann, que foi da Oakley. Foi assim, sensacional comigo. E aí, né, a Specialized era capitaneada lá pelo João e o Catalã levou o João. E a gente fez o desafio todas as trilhas, que eu tirei o chapéu para todo mundo ali aquele dia. De bicicleta. De bicicleta pré-elétrica. De bicicleta, porque hoje a gente fala, é muscular, é analógica. Não, bicicleta. A outra, que é a e-bike e IMTB, né? Eu mudei essa maneira de falar, que eu falei, pô, quanta tolice, bicicleta é bicicleta. E aí, assim, o que aconteceu? Acho que era um momento que eles precisavam fomentar o mercado para o trail, para o enduro, e tinha umas stump jumpers que estavam ficando incríveis. As Almontes, né? As Almontes em geral, e eles falaram, cara, a gente precisa apoiar uma iniciativa de alguém que está fazendo algo que já está sendo feito lá fora. Me fala se eu estou errado. A entrada da Specialized foi aquele evento que trouxeram Ned Overend? Foi meio naquela época, Aquilo acho que foi uma consolidação. Você sabe que eu fiquei triste demais? Porque na época eu era Dorel.
E eu vesti a camisa, era do Orel da cabeça. Mas eu mandei um enviado. O sobrinho Luizinho Lance Trex veio me representar. Essa foi uma outra alegria, assim, porque foi assim, em 2015, já já inaugurou em agosto, nesse primeiro semestre de abertura, que foi o segundo semestre de 15, a Specialized já fiz 2 eventos lá, assim, de estourar a boca. Eu falei, caramba. Cara, eu ficava me roendo, porque vocês me convidavam, tal, eu falava, meu, se eu for aparecer lá, vai riscar minha lataria. Fico feliz hoje de estar livrinho, falar que não gosto de câmbio pendurado na bicicleta, que eu quero ter a bicicleta que eu quiser ter, e é isso. E aí, assim, eu tenho assim, uma gratidão pela Specialized, assim, muito grande, assim, porque dela ter acreditado e creditado o nosso trabalho, né? E parceria longeva, isso que é parceria boa, né? E aí eles foram estreitando e falaram, Márcio, eu não queria ter uma marca no bike park. E eu falava isso para eles, eu não queria... eu lembro desse seu conceito. Eu queria que todas as marcas estivessem juntas ali, eu tinha até uma pretensão menor, enfim. E a Specialized, cara, eu achei que eles foram assim do caramba, de falar, cara, beleza, mas a gente pode aqui continuar com você, a gente te ajudar aqui num evento, vir fazer um evento nosso. Eu falei, claro, cara, aí você faz o que você quiser. Aí calhou que outras marcas não quiseram, não se encontraram, não se identificaram com aquele momento, e embora tem várias amizades de pessoas de várias marcas, mas a Specialized ficou lá. Aí chegou um dia que eles falaram assim, você constrói uma trilha, a gente pode ter uma trilha Specialized? Eu falei, pô, pode. Foi a inauguração da Ned Trail que ele veio. Não, ele não veio na inauguração da Ned. É verdade, foi antes, foi pré. A inauguração... Foi um dig day, né? Um dia de trabalhar na trilha. A inauguração da Ned foi a inauguração da Ned, foi o lançamento da nova Stump Jumper. Não, enfim, um pouco depois, é verdade. Foi um lançamento de Stump Jumper, aí um pouco depois teve o lançamento, aí a gente teve o lançamento da primeira Levo, a geração 1. Acho que foi 2016. Para quem não conhece o Ned's Overend, é o primeiro campeão do mundo de mountain bike XCO, que não nasceu lá, mas se mudou para Durango, no Colorado. E aqui no Fala Bike Zone, o Christopher Blevins, eu perguntei, pô, tua influência tal no rolê, ele falou, tinha um tiozinho na minha rua, como se um moleque da minha rua falasse assim, tinha um tiozinho na minha rua, que era um cara chamado Cadeira, e esse cara me influenciou. O tiozinho da rua dele, do Christopher Blevins, é o Ned Overend. Olha lá, meu. E olha assim que eu, de moleque, essa época lá de São Paulo, ainda consegui ter a nossa base. A gente começou no ano do primeiro Mundial de mountain bike da história. Então, Durango, no Colorado. E eu consegui ter alguns números de bike action. Conseguia 6 meses depois e tal. E eu conheci o Ned Overend, aí consegui ter acesso a um VHS, que teve o VHS do Mundial de Durango. Caramba, e por alguma razão eu gostava de todos, mas o Ned era o cara que eu olhava e falava, puta, esse cara, me identificava e torcia. A mesma coisa que eu tinha com o Greg Herbold, você devia ter com o Ned. E ficou isso por anos, e eu sempre via ele numa reportagem, sempre parava para ver, escutar e curtir o cara. Aí eis que vai ter o lançamento da Turbo Levo, geração 1, e eles convidaram o Ned Overend. E não tinha ainda... Então, quando lançou a primeira Turbo Levo, esse não grande tinha evento Ned. Foi 2016. Foi 16. Foi o lançamento da Turbo Levo. E aí foi, assim, o cara é muito legal, cara. Como ele era atencioso com as pessoas. Ele gosta do rolê demais, né? E aí eu tive uma felicidade, cara, porque ele não deixava de dar atenção para ninguém. Então, acho que ele estava cansado. Eram umas 4 da tarde, estava meio assim... Acho que uma hora que a galera esfriou dele, foi comer alguma coisa, ele chega assim perto de mim e fala, ei, Márcio, vamos para a trilha só nós dois? Nossa! Puxa, aí já pegamos uma bicicleta cada um e passei ali 1 hora pedalando, só eu e ele. E a mudança da cabeça de andar de IMTB. Sim. É o desenho, eu falo que a IMTB é o desenho que tem dentro da Capela Sistina, que o Michelangelo fez, dedo do humano e o dedo de Deus, que não precisam se tocar. E além da bike, assim, a gente estava conversando sobre a bike,
acho que ele não tinha andado na bicicleta também. A bicicleta lançou aqui antes dos Estados Unidos. Lançou na Europa, 15 dias depois aqui, 15 dias depois dos Estados Unidos. Cara, você fez o rolê do Ned Overend junto com o Ned, conhecendo também a Turbolevo. Que honra, mano. Foi. E aí, o que era mais gostoso é que ele parava muito na trilha. Não era aquela coisa de ele parava e falava... Vê, olha o lugar. E aquela árvore? Nossa. Araucária. Quem não se encanta com a araucária? E aí conversava sobre Ele não estava araucária. Strava freak. Andar de bicicleta com o número desligado é bom, pessoal. E aí a gente rodou 1 hora, foi incrível. Aí a gente jantou junto aquele dia. Aí o Catalã convidou eu e a Dani, sentou eu, a Dani, o Catalã, a esposa dele, o João, a esposa dele. Que legal. Conversando pra caramba. O cara foi assim, sensacional. Eu pedi pro Catalã, falei, Catalã, isso num outro dia do evento. Eu falei, você acha que pega mal se eu pedir para ele fazer um depoimento do Zoom Bike Park, para ver se ele me dá uma força? O Catalã deu uma gargalhada assim na minha cara. Falei, pô, vai curtir. Ele falou assim, se você quiser, você pode pedir, cara. Mas vou te dar uma dica, se você não pedir também, nem precisa, tá? Porque já gravamos. E ficou assim, mas se você quiser pedir para ele, vai lá em frente. Aí passa 3, 4 dias, o Catalã me manda um link. Eu lembro que eles fizeram um conteúdo inspiracional que vale a pena ver, né? Vale. Que é o lançamento da Turbolevo, e parabéns para a Specialized, né? Pela história, foi a primeira major, né? A primeira grande empresa a fazer isso. Haviam empresas menores que estavam fazendo, mas o marketing da Specialized é muito top. E aí foi muito legal, assim, de escutar o depoimento dele espontâneo, e o Catalã me falou assim, não fomos nós que pedimos para ele. Ele falou que queria fazer um depoimento sobre o Zoom Bike Park. E ele me elogiou muito as trilhas, o trabalho, e aí ele teve essa generosidade de gravar um depoimento lindo sobre as trilhas. E aí e aí que surgiu, quando a Specialized falou, cara, vamos se estreitar mais, a gente quer patrocinar uma trilha. E aí bolei a trilha, tal, o César me ajudou muito. E aí falei, cara, maravilhosa Ned Trail. Queria dar o nome de Ned, porque eu queria fazer assim, mesmo sendo um estilo já ainda um pouquinho além do tempo dele, eu falei, eu quero homenagear o Ned. E sabe o que eu lembro? Aí você vai me falar qual é o ano. O Márcio tinha uma área legal, que era uma área mais plana, aí você chamou o sobrinho para ficar internado aqui, Luizinho. Que tem o legado até hoje. Que é o legado, a base. Aí o que aconteceu? O final, e você é um cara que, na época, você estava fazendo transições que a gente faz na vida, mas você não vem numa escola de pulo. Não. E aí o Lu construía as coisas e falava com você, e falava assim, pô, mas isso aí meu tio pula de costas, não sei, falava coisa. Aí o Lu, tio, você consegue vir aqui, passar uns dias? Eu falei, pô, eu tenho 4 dias livre, vem pra cá então. E aí eu falei, eu vou, e aí eu lembro que eu conversei com você e com ele, eu vou, mas eu não vou sair de lá. Eu vou ficar internado aí. Ótimo. Cara, comida no chalé delas. Para quem vem no Zoom, tem os chalés também, né? Ficar numa imersão, vivendo a montanha ali. Cara, eu tenho esses 4 dias ali como dias especiais, e sabe o que eu lembro? Eu ficava para você lá na trilha, e esse lado da montanha aqui é mais inclinado, porque eu queria que você fizesse uma trilha, tipo, mais reta, né? Mais DHzinha. O que eu acho que aconteceu com o Zoom Bike Park, cara? Assim, eu acho que as trilhas do Zoom Bike Park evoluíram junto com o meu rolê. Sim. Então, assim, eu falava assim, eu tinha muita consciência de que a base do público ainda não estava longe de estar preparada para aquilo. Sim. Então, eu falava assim, eu não posso ter muito medo, porque se eu tiver medo, o público que eu trago aqui não vai conseguir fazer. E você trabalhou a inclusão, porque a história do Pump Park que o Lu fez, que era numa época que... Aquele Pump Park que você fez, ele é contemporâneo aos 2 primeiros pump tracks públicos do Brasil, que é o de São Paulo, o Pump Track Drac, e o que nós fizemos em Mariporã. Então era uma coisa que não... Porque assim, se você é da vanguarda, não dá para você parar para ouvir o papo da rapaziada. Vai virar popular depois. Isso é vanguarda, ponta de lança, flecha, né?
E assim, era muito bonito de ver o Lu trabalhando, cara. Assim, foi a primeira vez que eu tive noção que o Lu não era apenas um construtor de trilhas, mas ele era um artista. Temperamental pra caramba. Luizinho. Né? Mas, cara, era arte o que ele fazia ali. Assim, com um vigor físico, com uma visão e com uma capacidade de o que ele imaginava ali de flow. Ele é desenhista, ele consegue desenhar e consegue transformar essa arte do desenho da cabeça, né? E é legal, porque ele está com 10 anos, né? Talvez até um pouquinho mais, de carreira. Sim. De construtor de pista, né? E, pô, certeza que foi um trabalho muito significativo. Eu tenho um vídeo no meu YouTube. Eu já vi. Desse... Porque eu fiquei, foi muito legal. Obrigado, Márcio. Cara, a gente gosta, andar de bicicleta para nós é uma coisa, é espiritual, cara, é difícil de falar, né? Porque, e termos lugares, né? Como o Zoom Bike Park, é muito, muito especial. E uma coisa legal, o Zoom puxou uma fila do que a gente está vivendo hoje, que está maravilhoso. Eu imagino o orgulho que você deve ter de ir no Mobile, de ver lá em Minas Gerais os bike parks. E tu foi o cara que acreditou e tu é pioneiro nisso. Parabéns, irmão. Parabéns. Forte. Parabéns. Porque é demais, porque, a gente gosta muito. E quando, cara, um cara como o Márcio, assim, a palavra resiliência, né, que hoje é usada de uma maneira, cara, eu chama piloto. Que é o que é chama piloto? O gás não pode acabar, você não pode gastar tudo no ímpeto, naquele afã. Você tem que ir dosando. E aí, quando isso se transforma na tua vida, você é um homem da montanha. Onde você mora, irmão? Olha os teus brinquedos, a tua família. É demais, é inspiracional demais. E, cara, você vem puxando a fila. E conta essa história, porque não é só flor também. Não, sim. Desses 10 anos de história. Assim, começou 2016 assim, com otimismo de falar que vai ter público. 2015, 2016, deu uma aquecida, a galera estava curiosa, vinha. Chegou ali já meio de 2016, começou um movimento assim que todo dia era às vezes dois, às vezes mas era raro o dia que não tivesse ninguém que fosse pedalar no bike park. Aos finais de semana, todo sábado tinha 40, 50, 60 pessoas. Domingo sempre ali 20, 15, um pouco menos. E veio vindo, teve esses eventos da Specialized. Teve o Brasil Enduro Series, né, o BES uma vez, foi 2016? Muito 16, legal, histórico. Também mostrou o Zoom para uma galera... Um outro nicho, outro né? nicho, e assim, eu apostei muito em pessoas, em dar asas à imaginação, de tentar. Então foi uma coisa assim que eu tinha male meu salarinho que eu tirava do Horto Florestal e eu abdiquei de olhar para aquilo como uma empresa. Eu olhava assim, eu não posso fazer bobeira porque aí eu morro, né? Mas eu não tinha uma pretensão. Você dá aquela rodada que você deu lá atrás antes de vir para cá, só que você já tinha filho, família, né? E assim, uma coisa que eu tenho que falar, e eu sempre repito assim, o Zoom, ele começou com capital próprio. E que capital que era esse? Um trabalho já de mais de 15 anos do meu trabalho do ecoturismo, foi a primeira vez. Calhou que 2013 e 14 teve seca, crise hídrica. E eu tive muito... Quando isso? Isso, 13 e 14. 2013 e 2014. Com a crise hídrica, eu não perdi dia por causa de chuva no ecoturismo. Tá. E junto com isso teve uma crise que o dólar aumentou e o turismo local aqueceu. Então, meu negócio de ecoturismo, porque a galera não ia para a gringa, vinha para Campos do Jordão fazer ecoturismo. E em 2 anos foi a primeira vez na vida, eu já com 40 e poucos anos, eu tô com 52, tava com 42 anos, primeira vez na vida que eu falei, cara, eu tenho algum dinheirinho, dava para dar uma entrada numa casa. Eu tinha 80 mil reais no banco naquela época. E minha esposa, Dani, falou, mano, usa essa grana. Pode usar. No Zoom. Cara, sabe, não ficou reserva, não ficou colchão, não ficou...
E aí a gente fez o Zoom, assim. Tem que acreditar, tem que, Então, assim, não era uma coisa que eu fiz, assim, querendo ter lucro, mas eu falei, não posso perder isso aqui, porque eu já tinha uma noção que não ia ser do dia para a noite. Eu sabia que isso ia ser 5, isso é coisa 6, de visionário. 7, que talvez ia demorar 10 anos para eu ter de volta o dinheiro que eu pus ali naquela época, né? Não sei se... acho que teve, cara, já retornou. Você não morava aqui ainda, nessa casa? Não, morava numa casinha bem simples. Eu conheci tua outra casa. Uma casinha de caseiro, depois eu fui para casa de pedra, uma casa de aluguel, enfim, tá, mas quando começou era a gente chamava de taperinha, era basicamente uma tapera. E aqui quase não faz frio? É. Pô, estamos no meio da tarde, 3h30 da tarde, eu estou de casaco grossão aqui, mano, tá frio, meu. Você deve estar com frio na perna. E aí começou assim sabe, de começar a entender o público, entender mídia social, é um trabalho difícil, cada vez a mídia social torna o nosso trabalho mais difícil, você tem que ficar, às vezes... Pulveriza, né? Enfim. Mas foi andando. Chegou ali em 2018, 19, a gente achava que já estava começando a estabilizar, de falar, opa, peraí que agora a coisa... Aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu tinha arriscado mais o investimento, de fazer aquela ampliação do atendimento do Bike Park. A Specialized falou assim, a gente vai colocar a bicicleta aí, você precisa entregar para a gente um lugar para ter as bicicletas. Então, eu fiz aquele investimento da reforma, então, dinheiro de banco e tudo mais, aquela coisa. Aí entra 2020... Você lembra? 2020? Que aconteceu? Total, pandemia. Você lembra o que aconteceu em 2020? Fechou, teve que fechar as coisas. E aí foi assim, bizarro. A gente falou, ferrou. Assim, foi um tempo que, pessoalmente, assim, é estranho você estar aqui na minha casa, tá vendo que delícia de lugar que eu moro. Eu te falar que naquela época eu tinha uma pequena poupança de cada criança. Sim, tinha, sei lá, 5 mil na conta de cada criança. Tinha a previdência privada, uma pequenininha minha e uma um pouquinho melhor da minha esposa. A gente usou todo o dinheiro, cara. Todo. Para viver. Você me contou isso. E aí fala assim, cara, não tem dinheiro. Simplesmente não tem. Como é que vai pagar o cartão de crédito do mercado que a gente fez, cara? Vamos. E aí o que eu olhei para o Bike Park, falei para a turma que trabalhava comigo, falei, vamos parar com a manutenção. A galera, hã? Falei, cara, a gente vai construir trilha, porque não adianta a gente manter para ninguém vir andar. E vamos mostrar para a galera que a gente está construindo trilha. E aí foi do caramba, assim, o quanto o público foi assim, sensacional. Mas você, como negócio, você não podia estar aberto, né? Não, estava fechado. Estava fechado. Estava fechado. O negócio estava fechado. Então, mas você estava mostrando esse trabalho para quando abrisse, porque ficou uma vontade reprimida, né? Por exemplo, o meu atendimento e a Cantareira bombou como nunca. Então, e daí nasceu algumas oportunidades, assim, que eu comecei a fazer, mostrar para a galera, estou construindo. Ó, a gente está aqui fazendo, cara, nós estamos ferrados, antecipa os tickets, compra. Sim. Não é uma coisa que a gente se fez ali de jeito nenhum, mas a gente começou... Mas eu lembro das campanhas. E a galera começou a comprar, cara, que legal. E aí surgiu uma outra oportunidade, eu comecei, nesse tempo todo aí que já veio antes disso, eu fui para o Whistler 2 vezes, fui estudar técnica de mountain bike, técnica de instrução. Conta um pouco dessa parte, legal, um contexto muito interessante. Vou então voltar um pouquinho e chega ali. Então, que parte são os PNBI, né? Parte do, assim, assim como muitos de nós que vêm da antiga, você tem um monte de amigo, a gente tá à sua volta que fica te pedindo dica. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E ainda lá no Pesca da Montanha, quem me provocou foi a Vivi Faveri. Legal. Grande Vivi. Ela ia andar comigo lá, ela falava que gostava pra caramba de pedalar comigo. E mais uma pessoa para pôr na lista das conversas do Fala Bike Zone. E a Vivi falou assim, ela me perguntava um monte de coisa, eu falava, isso, faz assim. Ela falou, mas onde você aprendeu tudo isso? E sabe que essa pergunta me deu uma... Falei, não sei, será que eu estou ensinando certo? Aí um primo que mora nos Estados Unidos estava para vir para o Brasil, eu pedi para ele trazer um livro que eu já tinha visto na internet, que é o Master of Mountain Bike Skills. Brian Lopes e Lee McCormack, sou amigo dos dois, é demais, é demais. E é meu livro de cabeceira. O meu método,
ele é baseado no... Na... como uma interpretação de aluno Waldorf também, né? Misturado. É física e biomecânica. Então, se você pegar o Lee McCormick, a PMBI, a ICP, que são acho que as 3 principais fontes... Que é a base europeia, né? ICP, que é a base europeia. A PMBI é forte na Europa também. Sim. E você vai, na raiz é tudo igual. Muda uma coisinha aqui, às vezes no método, mas assim... O pilotar é física, biomecânica, né? Total. É o flow, aí tem o lado... E é o entendimento, né? Do que está acontecendo para... E aí, quando abriu o Zoom Bike Park aqui, o pessoal começou a demandar, você não dá aula. Eu falei, cara, não dou aula, mano. Não. E aí, olha o pessoal... que luz bonita que está nos agraciando, meu. Olha que cenarinho. É outono na montanha, cara. E aí o pessoal da Specialized, foi o João na época, falou, você tem que fazer uma escola, para o seu bike park ser completo, você tem trilha sinalizada, tem tudo aqui do pessoal da fazenda que já... O trabalho de guia você já fazia, né? Mal e mal, eu atendi como faço até hoje, eu brinco com a galera... Pode atender. Eu brinco com a galera que... Cliente que quer vir andar, você que está aqui nos assistindo, venha para o Zoom Bike Park, é um cliente atrás do outro que está ligando para o Márcio. Olha isso aqui, tá cara. Bom. Como é que eu desligo isso aqui? Vai no volume, vamos no volume. Tá com pausa. Agora desligou. Vou jogar ele longe. Não para de cliente querer andar aqui no Zoom Bike Park, porque tem montanhas Race Enduro esse fim de semana, tem sertões daqui 2 semanas, então você que vem para esses eventos, não perca a oportunidade. Segunda-feira o Zoom está aberto e segunda de manhã, porque eu vou ter andado um pouco de bicicleta, aí eu vou andar lá um pouquinho mais na segunda. Exclusivo. Eu adoro. Há 1 ano atrás eu estava aqui, quando eu vim fazer os Sertões MTB, eu estava aqui, o Márcio fez um dia de guia exclusivo comigo, foi demais. Foi animal. E aí o pessoal me cutucou, falou, você tem que ter uma escola. Eu falei, tá bom, eu vou fazer essa escola. E aí calhou de eu ver um post de Facebook do Flavinho, do Kodato. E se mudou, acho que em 2014, 15. Para o Whistler. E eu já tinha achado a PMBI, e falei, será que isso aqui é legal? Será que não é? E aí eu vi ele postando que tinha feito a primeira formação dele, e eu escrevi para ele, ele me encorajou pra caramba. Ele falou, mano, vem... E me encorajou de monte, me deu um suporte quando eu fui para lá. Aí eu fiz o PMBI lá em 2016 e fiz o nível 1 lá, me formei lá, puta suporte dele lá. Flavinho Kodato, obrigado. Grande Kodato, outro que já está na lista, logo mais vai estar aqui no Fala Bike Zone, amigo de longa data. Recomendo demais, quem for para o Whistler, hoje ele já tem um trabalho lá mais graduado, tá com fazendo coach, né, com uma rapaziada que tá molecada, Blueprint, muito legal. Um trabalho animal dele lá, o cara é super respeitado lá, cara. E aí eu comecei a dar aula, né, a maioria das minhas aulas eram muito pessoais, particulares e tal, e nesse processo de dar aula eu vim aprendendo, vim aperfeiçoando, vim melhorando, e as pessoas recomendavam, indicavam. Aí voltei em 2018, fiz mais um curso lá, e aí... A gente se encontrou lá, porque 2000... A gente se... Você voltou, eu fui. Foi assim. Que eu lembro de conversarmos, será que vamos nos encontrar? E aí foi um trabalho legal, eu me encaixei bastante, assim, eu acho que eu tive muito sucesso trabalhando com pessoas que tinham medo, sabe? Que legal. Porque acho que eu também sou uma pessoa que tem um certo medo. E então eu acho que eu me encaixei bem lidando com essas pessoas com medo e tinha uma satisfação, um prazer muito grande. É bom, né? Não é das coisas... Eu adoro. Libertar a pessoa, falar, cara, a hora que você tá vendo isso aqui, ó, isso aqui te liberta desse medo naquela coisinha ali, ó. E depois isso vira flow, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. E aí na pandemia, nessa época que estava tudo fechado, surgiu outra oportunidade, assim, de o que eu comecei a fazer? Falei, puta, o que eu posso fazer? Falei, cara, vou agradecer a galera que comprou ticket, dando um resumo de uma aulinha. Você fez um vídeo aula que é bem legal, né? Aí minha filha me filmando, cara, a Alicinha tava com, 7 anos. Ela me filmava, ia com um caderninho de roteirinho que eu fazia. Que legal. Bem simples mesmo, bem
caseiro. E aí muita gente comentava os vídeos falando, cara, você tem que fazer um curso para valer, tá bombando esse negócio de curso online. Aí um amigo, Rodrigo Bastos, se não é amigo na nossa vida, você vê, é muito amigo. O Rodrigo Bastos é um cara que fazia relacionamento, né? Isso é muito importante. Ele dava consultoria para uma empresa que hospeda curso. Ele falou, cara, você trabalhou um tempão lá na Outbound, que tem uma metodologia de instrução. Você fez o curso no Canadá, que tem uma super metodologia. Eu já vi você dando 3, 4 aulas lá, legal pra caramba. Ele falou, grava um curso. E aí o público começou também a falar, cara, faz isso mais profissional. E aí eu comecei nasceu na pandemia. Infelizmente eu perdi o timing, foi um momento também difícil na vida. Foi quando eu perdi meu pai, na sequência minha mãe ficou doente. Assim, foi 2 coisas muito pesadas, né? Então eu empenhei muito tempo com família, né, nos últimos dias do meu pai, nos últimos meses com ele, depois com a minha mãe. Perdi um pouquinho o timing, mas consegui lançar uma plataforma online que eu montei. Quem quiser hoje adquirir o curso, faz um convite para quem está nos assistindo no Fala Bike Zone. Tem uma plataforma com mais de 50 vídeos que ele pega desde o início mesmo, assim, coisas que são extremamente... Às vezes eu estou trocando o nome de básica, mas para fundamentais, e que vai crescendo, e se a pessoa seguir aquele caminho, lógico que ela tem que treinar, não é só assistir o praticar, vídeo, tem que fazer os exercícios propostos e tudo mais, ela chega em nível intermediário avançado. A suspensão regula sozinha, passinha que vai em cima, não. E só me chamar no direct do Instagram, ou entrar no site do Zoom Bike Park e ir lá em aulas, tem o link que entra para o curso e eu fico à disposição para tirar dúvida. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, eu vou colocar o site do Zoom e coloco lá endereços importantes e, não perca essa oportunidade. E eu recomendo demais, para que instrução, você já ouviu falar que é demais? Não é. Eu queria ter tido a oportunidade, o quanto a gente se quebrou, o quanto a gente aprendeu de uma maneira não errada, mas, fomos cabeça de marreta, né? Eu sou da primeira geração do downhill, pulador a vida inteira, a quantidade de coisa que se eu soubesse entender, eu vim aprender a respirar no ar quase 30 anos depois de começar a pular de bicicleta. E o respirar é tudo. Tá leve. Às vezes, né, a gente coloca essa... Eu sou instrutor de mountain bike, né? Então, Márcio, do Zoom Bike Park, instrutor de mountain bike. Eu falo, caramba, às vezes eu percebo que algumas pessoas acham que falam assim, nossa, o cara... Isso é uma ferramenta, isso é um instrumento. E aí eu falo, não, cara, eu sou um aluno também. Não, e claro, porque eu lembro assim... O preparado é perigoso, o preparando é legal. Quando você teve com o Lu lá, participou ali do primeiro pump, que tem um legado até hoje. Eu lembro de a gente andar muito de bike. Você me deu várias dicas. Ele, cara, tô vendo que você tá... E você foi andar comigo na Cantareira também, que a gente fez uma legal com o nosso amigo aqui da Mantiqueira, meu amigo aluno Waldorf, Wagner Filadélfia, o melhor mel que eu já provei até hoje. Então, aquele dia na Cantareira, você já me encorajou a salto, eu estava iniciando a saltar e tudo mais. Sabe o que eu vou falar? Vocês nos desculpem, eu vou ter que mudar um pouco o quadro por causa da luz. Porque agora o quadro, a câmera ficou... Vamos virar só para cá um pouco, Vamos para cá, vai. Eu te ajudo aqui, só um pouquinho aqui, ele já saiu a incidência. Bora continuar e vamos para a finaleira, Márcio. Porque, não é nada, a gente já está mais de 1h30 trocando ideia papo aqui. Bom. Papo bom. E aí foi isso, hein? Fiz aula com o Gabriel Isper. Falei, legal. Gabriel anda bem de bicicleta, né? Salto, eu sonho, cara, ele me deu um dia de uma aula que foi muito rica. E aí eu me inscrevi como um aluno online de um canadense, o Ryan Leach, você conhece? Trialeiro, né? Veio de uma geração do trial, muito legal. Eu tenho uma história do Ryan Leach muito legal. O ano é 2008, e havia um evento que ele fazia dentro do Crankworks, um evento de trial, street, freestyle, porque o trial dele, o Ryan Leach inspirou o Danny McCaskill. Adivinha quem que era o competidor menor que estava na prova? Não sei. O Jackson Goldstone, com 2 anos de idade, de balance bike, na época daquele vídeo dele que viralizou o mundo.
Hoje é do melhor downhiller do mundo. Inclusive, esse fim de semana tem a abertura da Copa do Mundo de Mountain Bike Downhill na Polônia. E aí, indo assim, passando rápido na pandemia, assim, eu me inscrevi nesse curso, falei, se eu aprender alguma coisa aqui... Você fez online com o Ryan Leach? Fiz online com o Ryan Leach, e principalmente os módulos de salto tiveram questões metodológicas que me fizeram dar um clique. Legal. E fazendo aula online, eu falei, cara, agora eu vi que isso pode funcionar, e aí que eu investi no meu curso, nessa versão online. E aí veio a pandemia, que ele abre, fecha, e quando começou a reabrir, o movimento ficou absurdamente, assim, era 100 pessoas, 120 pessoas no Zoom Bike Park, era muita gente. Isso foi 2021, aí de 2021 para 2022 entrou a temporada de chuva, e quando parou as chuvas, as pessoas não voltaram mais, cara. Nossa. O movimento fez assim, porque também teve o ciclista da pandemia que teve, né, esse virei ciclista. Aí aconteceu, acho que algumas coisas, assim, sabe aquela história de que precisa crescer o bolo para dividir a fatia, né? Concordo. Então, até 2020, eu vivi meio isso também. Teve uma fase da pandemia que bombou pra caramba. Hoje, claro, mantém a parte das aulas, mas mudou a frequência e tal. E aí, em 2020, o que aconteceu? Praticamente só tinha o Zoom Bike Park, já tinha o Nori. Sim. Mas ainda era tudo muito... E aí, a partir de 2020, começaram os bike parks de Minas, o Mobile, parques públicos melhoraram. Tipo, os pumps públicos. O Japi melhorou a estrutura para quem chega lá. A própria... Cantareira. Nossa, exatamente. E aí, acho que juntou uma certa crise econômica com as pessoas começando, uma coisa que é super positiva, as pessoas começando a ter trilhas mais perto de casa. Sim. E mais bike parks. Aí a gente sentiu forte. Aí foi 2022. Você sabe que eu vivo isso? Eu tenho dificuldade de pôr a bicicleta no carro para sair para andar. Sim. Tenho, porque eu também. Num dia, às vezes, eu saio 3 vezes no dia para andar de bicicleta. Eu tenho uma das a minha cabeça de trilha mais próxima é 300 metros da minha casa. É difícil de ir longe. É bom demais. E aí aconteceu isso, deu essa baixa no mercado, o curso salvou, as aulas salvaram, as aulas presenciais, então mantive uma frequência de dar aula, e o curso online foi muito, muito especial, me relacionei com muitas pessoas de longe que fazem aula, e deu uma segurada no movimento do bike park nessa... Cara, ficou... Imagina assim... Pós-pandemia, quando abriu. Quando meio que regularizou as coisas de novo, imagina que um sábado normal, sem a gente fazer propaganda, sem nada, tinha de 30, 40 pessoas. Aí chegava sábado, a gente tinha 5 pessoas. 6 pessoas. Aí eu comecei a viajar para outros bike parks. Para ver como é que estava. Tava todo mundo zerado. Falei, caramba... Aí agora a coisa começou a retomar. Assim, de um ano e meio para cá, o movimento ele não chegou ainda no que era 2019, mas ele vem numa crescente alto astral, e assim, eu estou super confiante de que vai continuar sendo assim, sólido no sentido de não de ser uma máquina, bike park, mas de ser um lugar autossustentável, manter as pessoas, né? Hoje são 3 pessoas que, fora, né, tirando o meu trabalho, são 3 pessoas que se dedicam lá, né, que é a Jéssica, o Pedro e o Zé. A Natália, às vezes, vai lá no dia de feriado, a Dani ajuda na administração, e eu estou bem livre para aulas, para trilha, para desenvolver manutenção, para curtir. Então está no momento que, assim, eu estava muito preocupado, e agora estou no momento que falo assim, puxa, as pessoas estão voltando para a trilha, e o feedback que a gente tem das pessoas que vão lá é muito gostoso. Muito estrangeiro vindo, cadê? Eu ia perguntar, cara, isso, sabia? Toda semana, a gente está aqui há 1 mês e meio, que acho que é raro a semana. Porque aqui é um ponto de Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, a estrutura que tem do turismo. Então, tem bikers que curtem no mundo inteiro. O cara vai fazer uma viagem. Hoje, difícil o cara, às vezes, viajar com a bicicleta. Tem bicicleta para alugar, tem instrutor.
o lugar é aprazível demais. Você que conhece o Zoom sabe o que estamos falando. E você que não conhece, não perca a oportunidade. Eu pensei no Zoom para ser inclusivo, assim. Total. E é legal, eu curto, velho. Eu curto demais o rolê lá. Curto muito. E tô com saudade, faz um ano. Então, depois, amanhã lá, a gente vai reconhecer. Eu topo, você me convidou pelo telefone. Não, amanhã a gente vai andar no Imbiri. Então, no Imbiri. Amanhã a gente vai andar no Imbiri. Não, vamos. Amanhã a gente vai reconhecer o Imbiri, vai brincar, segunda, praticar um pouquinho. A gente vai andar 4 dias de bike junto, tá? Dias, é amanhã, sexta-feira. A gente passa o dia andando no Imbiri. Sábado, a gente vai andar das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde de bicicleta, valendo, cronometrando, brincando de correr de bicicleta. Domingo vamos andar mais um pouquinho, vamos descer lá para Minas Gerais, lá para Minalba, Rola Pedra, tudo. E aí a gente vai celebrar o final do Montanha 6 Sem Duro, parabenizar, né, o Thiago Velarte. Sim, eu tive com ele sábado pedalando nas trilhas. Que legal. No Imbiri? Sei que você vai me guiar. E lá, então. Tem quem correu Montanhas Race vai ganhar. Conta isso aí. A gente dá um pequeno apoio para o Montanhas Race, é simbólico. Eu digo que é mais o Feio dando um apoio para a gente do que a gente para ele. Então, em todas as premiações vão ter desde sociedades até diárias. Que legal. Do Zoom Bike Park. Sociedade é a anuidade do Zoom. Família, né? Montanhas Race Enduro e Márcio. E esse, cara, se fortalecer, né? Eu gosto, é muito sincero essa oportunidade da gente nos divulgarmos e de fazermos a roda rodar. Cara, o flow é isso, né? Na vida e na energia, nas coisas. Você que vem para os Sertões MTB na semana que vem, ó. Eu vou correr, eu vou. Eu não vou porque eu trabalho na Mitsubishi Cup, eu sou apresentador lá do programa que tem exibido, e infelizmente não vou andar nessa etapa, mas vou andar nas 2 outras. E você que vem para os Sertões, faça um warm-up antes ou depois no Zoom Bike Park, imperdível. Eu soltei uma divulgação que quem for correr no Zoom e tiver algum dia disponível para treinar aqui, me chama no direct lá do Instagram e a gente combina de rodar junto. Vai ser muita O Instagram trilha. do Márcio vai estar na descrição do vídeo, juntamente com o site do Zoom. Então, lá onde vai ser os Sertões é uma reserva nova, reserva Pinho Bravo, não está aberta ainda ao público, está aberta para evento. Maravilhoso, parabenizar a Adriana Nascimento e todo o grupo que está trabalhando lá. Nós fizemos, você que está nos assistindo aqui, tem um vídeo muito legal com o Thiago Velarde, explicando Montanha 6 Sem Duro em Campos. Você que não viu, é legal ir ver lá. E tem também com o Daniel Espolidoro e com a Adriana Nascimento, falando sobre os Sertões MTB. E como não dá para ir treinar lá, vai treinar no Zoom. Que foi o que eu fiz ano passado. E eu me convido para treinar com vocês. Amigo da vida, Márcio Prado, acho que essas conexões são muito importantes. Cara, adorei esse bate-papo, que é uma entrevista, mas é uma troca de ideia, né? E viva os rolês, com inclusão, diversão e evolução sempre, e viva as histórias e a cultura das rodas, porque a bicicleta, sem essa pecinha, nós, humanos, ela não vale muita coisa, ela é igual um lustre, ela é só um objeto de decoração. Traga alma para a bicicleta e para o rolê. Esse é o nosso convite. É isso, e as trilhas te chamam, ela nos chama. Ela nos chama, vamos pedalar, vamos para a trilha, vamos para a natureza. Vamos ser mais simples, vamos olhar o mundo com os olhos que o mundo merece. E eu acho que as trilhas ensinam isso para a gente. Assim, o nosso esporte ele dá um foco para a natureza, para nós mesmos, né? Para a gente se olhar, se conhecer e para a gente se conectar. Eu falei em nome de tantas pessoas aqui, eu sei que tem várias que eu não falei ainda e agradeço a cada um que fez o Zoom chegar onde chegou. Não é só meu trabalho, é um apoio como o seu, como muitos me deram, e de cada empresa, cada marca que esteve junto, cada pessoa, cada um que comprou um ingresso, que foi lá, e cada um que teve o carinho de mandar um elogio, de escrever uma mensagem. Vocês todos, viu, Cadeira? Emociona. Vocês fazem parte disso, cara. Parabéns por esse legado de vida. Eu agradeço em nome do nosso parceiro Caetano Caesa Mataro, que está lá em Miami,
trabalhando numa hora dessa, a gente está gravando numa quinta-feira de tarde aqui. Nós somos o Fala Bike Zone, Caetano Caiza Mataro, Luciano Cadeira Lancelotti e todos nós que curtimos o rolê, seja ele qual for, né? A cultura do, eu brinco, e eu criei um hashtag que é movimento do movimento, isso diz muito. Valeu. Valeu, obrigado, Cadeira. Obrigado a você. Valeu. Obrigado. Caramba, você é foda. Legal.